para mim aqui, vocês, não é a mensagem ainda. Efésios capítulo 3, versículo 8, se eu não estiver enganado. Efésios 3, 8. Efésios 3, 8, tá? Irmãos, antes de eu pregar, de fato, eu quero ler um versículo com a igreja. Diz assim esse texto: embora, está aberto aí? Eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que durante a épocas passadas foi mantido oculto em Deus e que criou todas as coisas. Por que eu estou lendo esse versículo hoje? Porque eu quero agradecer. Esse versículo, ele foi o que estampou o convite da minha ordenação ministerial, que aconteceu há exatamente 23 anos atrás. Hoje, eu completo 23 anos de ordenação pastoral. 23 anos é um bom tempo. E há 23 anos o Senhor tem me sustentado à frente do ministério. Desses 23 anos, quase 17, eu estou à frente dessa igreja. E Deus tem me dado a honra e a graça de me sustentar como pastor em um ministério. Eu louvo a Deus por isso, sou grato publicamente a Deus por me guardar, por me sustentar como um pastor. Diante de tantos escândalos e tantas lutas, eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Quero agradecer publicamente a minha esposa, que caminha comigo, antes desse tempo. Até que eu falei agora de manhã, falei, hoje eu estou fazendo 23 anos. Ela falou, eu estava lá na sua ordenação, a gente ainda não se relacionava. Ela falou, lá foi o primeiro dia que eu te abracei, porque ela foi me cumprimentar. Ela já tinha segundas intenções, eu acho. Mas foi uma festa muito bonita, aonde podemos celebrar ali a ordenação, e de lá para cá minha esposa tem estado ao meu lado, me sustentado, e o ministério ele não é feito de um homem, o ministério é feito de um casal. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, que são fruto, porque o meu ministério principal, ele não é aqui, ele é na minha casa. Eu foco isso, eu tenho isso como uma verdade absoluta dentro de mim, para que eu possa todos os domingos estar aqui pregando debaixo da graça e do favor de Deus. O meu ministério está lá em casa, sendo exercido todos os dias, de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que caminham comigo há tantos anos, que já estão, principalmente aqueles que fazem parte da minha equipe direta. Hoje, esses homens e mulheres que caminham conosco, são pessoas que caminham conosco há quase 20 anos juntos. São gente que aprendeu a nos amar e nós aprendemos a amar. É gente que aprendeu a nos suportar, porque conhece também, não o pastor Ricardo, que está aqui atrás de um púlpito, um terno elegante, mas conhecem o Ricardo, a pessoa, o ser humano que está atrás, que sabe das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas dificuldades, e eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs dessa igreja, porque um pastor, ele precisa ter ovelhas. O selo do ministério de um pastor são as ovelhas que o seguem. Não importa se seja uma ou 1.000, 3.000, mas
Eu reconheço um pastor, não apenas no título, mas no reconhecimento que as pessoas têm por aquela pessoa. E às vezes eu fico me perguntando, dentro de mim, né, com tanto tempo de gente caminhando conosco, que a nossa igreja é feita de gente que está aqui há uma semana, 3 meses, mas gente que está caminhando aqui há muitos anos, quase 2 décadas. Né? A irmã Miquelina, cadê a irmã Miquelina? Até eu vi ela aí, fica em pé. Miquelina, cadê? Está ali atrás, ó, a irmã Miquelina, aquela senhora. Hoje eu acho que ela é a nossa anciã, né? Pessoa de mais idade da nossa igreja. A irmã Miquelina, ela anda comigo há mais de 20 anos, né, Rô? Não só ela, como muita gente que está aqui. Eu estou citando ela porque ela é a nossa anciã, eu quero honrar ela nisso. Há 20 anos eu sou pastor da vida dela. E aí eu me perguntando, meu Deus, é muito tempo você cuidando de gente, né? E às vezes eu fico pensando, como esse povo me aguenta? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um, que decidiu ser ovelha e fazer parte dessa igreja e ser ovelha do pastor Ricardo. Obrigado a todos vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Agora sim, já que eu disse que foi me concedido a graça de anunciar a verdade do Evangelho, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 10. Quem abriu diz amém. Diz assim o texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo aos seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar as eras que hão de vir, e a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, nas quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Uma vez eu ouvi um pregador falar a seguinte expressão. Ele falava assim: olha, eu tenho medo de pecar, porque vai que no dia que eu peco, Jesus volta e eu fico. Aquilo me intrigou um pouco, porque viver, dessa forma é muito angustiante. E essa, na verdade, é a realidade de muitas pessoas. Ou seja, ela não tem uma convicção de que ela é salva, ou ela tem uma convicção de que ela é salva, e que por algum motivo, em algum momento, caso ela pise fora da curva, ela possa perder essa salvação. Ou seja,
há pessoas que creem que elas estão ali firmes no Senhor, mas no dia em que ela, por algum motivo, ela pecar, e naquele dia especificamente ela não acordou bem, aconteceu alguma coisa, e ali algo aconteceu e ela acabar pecando, ela pode perder a salvação. E vamos imaginar que naquele dia seja o dia do arrebatamento, e Jesus vem buscar a igreja, e naquele dia específico ela passou uma vida toda de forma piedosa, servindo ao Senhor, mas naquele dia especificamente, por aquele motivo, ela pecou, e aí na hora que Jesus volta, ela acaba ficando para trás. Viver assim é muito angustiante, porque muitas pessoas elas vivem inseguras em relação à sua salvação, e ela pensa que depende da sua obra, do seu desempenho, ou da sua fidelidade para que ela de fato seja salva. E o texto de Efésios, ele nos traz uma realidade da salvação, de que nós precisamos ter convicção e segurança de que nós somos salvos. Há muito crente vivendo atormentado, porque ele não tem essa convicção plena. Então ele passa a vida dele atormentado, ou seja, na semana em que ele comportou bem, em que ele respondeu bem ao Senhor, que ele foi um bom crente, que ele não falou palavrão, que ele deu o dízimo, ele leu a Bíblia, ele foi na célula, fez discipulado, foi no culto, veio até na reunião de oração na sexta-feira. Aí sim, essa semana ele fala, agora eu estou tranquilo com Deus. Termina a semana, ele coloca lá no quadro da geladeira, ok, hoje está tudo bem. Mas na semana seguinte, a coisa vira. Ele não consegue orar, ele não consegue ler Bíblia, ele faltou na célula, esqueceu da reunião de oração, xingou o vizinho, estava andando no trânsito, fecharam ele, xingou também o motorista, e quando veio para o culto, se sentiu completamente acusado. E aí ele chega em casa e coloca, essa semana não foi tão boa, Deus já não gosta mais de mim. Na semana passada ele se sentia a pessoa mais amada do mundo, eu sou amado, andava com aquele peito estufado dizendo, eita, que eu tenho um pai, cantava, adorava. Mas na semana seguinte ele já não estava se sentindo tão amado, nem cantou direito, acusação, culpa, condenação sobre ele. Um crente assim, no mínimo, é atormentado, porque ainda não entendeu o que é a graça de Deus. No livro de Efésios deixa claro que a salvação é inteiramente pela graça, do começo ao fim, e é isso que nos dá uma segurança inabalável. A nossa fé e a nossa confiança, ela não está colocada em nós, mas completamente, inteiramente na pessoa de Cristo e naquilo que Cristo fez. Agora eu tenho 4 condições para nós entendermos sobre graça hoje. Primeiro, esse texto deixa claro qual era a condição do homem antes de Deus. Vamos ler de novo o versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz. E percebe que ele está falando, o tempo verbal é sempre no passado, porque ele já está falando com gente salva. Ele está falando com a igreja. Então ele está dizendo, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Sabe? A Bíblia relata que a condição do homem sem Deus é que o homem está morto perante Deus. Em que o morto,
ele não tem capacidade de responder a nenhuma condição. O morto não tem capacidade de buscar a Deus. Quem está morto, está morto. Por si só, ele não consegue ter a consciência de que ele precisa de Deus e que ele precisa fazer algo nesse sentido. Mesmo que você ande, mesmo que você fale, mesmo que você caminhe, espiritualmente, nós estamos mortos diante de Deus, e essa é a condição do homem. Ele está desconectado do Senhor. A Bíblia diz que nós estamos separados da glória de Deus por causa do pecado. No livro de Isaías diz que o Senhor, que há um abismo que separa o homem de Deus. Porque o pecado faz isso conosco. E o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós que estamos no pecado, sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não temos consciência daquilo que é de Deus. E o morto, ele não pode responder. O morto, ele na verdade, ele é um escravo do pecado, como a Bíblia diz. Ou seja, um morto não escolhe. Um morto não decide. Um morto não faz opções. Se Deus não intervém de forma soberana, ele continua morto. É isso que nós precisamos entender da condição do homem. A Bíblia diz que ele estava morto no seu pecado. E ele ainda não estava só morto, mas ele estava sobre o domínio do príncipe desse mundo. Nós, além de mortos no pecado, separados de Deus, somos escravos do pecado. E fazemos aquilo que a nossa natureza pecaminosa, contaminada, diz que é para fazer. O texto diz que nós seguíamos o curso desse mundo. Ou seja, o que o diabo ou a nossa carne deseja. O texto diz que nós éramos filhos da desobediência. Ou seja, escravos da carne, do mundo e do diabo. Quando você olha o relato do livro de Romanos capítulo 1, que Deus diz que aqueles que negam a Deus e que se colocam contrário a Deus, a Bíblia diz que Deus os entrega às suas paixões, Deus solta a corda. Porque o homem por natureza, ele é um pecador morto, tem a sua natureza contaminada. O que isso significa? Que todos não são tão maus quanto poderiam ser, mas que toda a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Ou seja, eu só não sou pior quando eu estou sem Cristo. Eu tenho uma natureza corrompida. Eu só não sou pior quando eu estou sem Cristo, porque por alguma medida, a graça comum, ela me sustenta, é como se Deus me segurasse. Me desse ainda uma certa, isso é graça, isso é misericórdia, chamada de graça comum, ele ainda me segura. É mais ou menos assim. Imagine que eu tenho um cachorro feroz. A natureza desse cachorro é de atacar, de avançar, de morder, de matar. Mas enquanto ele está aqui na coleira, o fato dele estar com a coleira mudou a natureza dele? Não. Ele só está contido. Se eu soltar a coleira, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai avançar e morder alguém. A culpa é minha? Não, a culpa é dele, porque é a natureza dele. Isso é a responsabilidade humana. É a natureza dele. A natureza dele leva ele para isso. Mas ele, se ele estiver aqui do meu lado, ele está contido. E é assim que Deus faz conosco. Isso chama-se graça comum. Não quer dizer que mas eu não sou tão mal. Ok, você não é um Hitler. Você não é um assassino cruel. Mas esses homens, eles foram largados por Deus. Mas nós, se não estivermos debaixo da graça comum, nós cairíamos para o mesmo problema. Quem está entendendo, diga amém.
No livro de Colossenses diz exatamente isso, que nós estávamos mortos em nossos pecados. Isso mostra, e qual é a aplicação prática dessa realidade? Que nós não nos salvamos. Você foi salvo por um Deus que te encontrou morto, cego e perdido. Por isso que no livro de João Jesus fala, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A salvação, ela não tem participação humana, porque a condição do homem é estar morto, e esse morto não consegue responder, esse morto, ele não tem vontade própria, esse morto, ele não tem capacidade e clareza para querer algo da parte de Deus, se Deus não fizer algo dentro do coração dele primeiro. Por isso que Jesus fala, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Nós precisamos entender que a condição do homem é justamente essa. Nós somos salvos por um Deus que nos encontrou morto, cego e perdido. Isso pode nos humilhar, mas ao mesmo tempo nos consola. Tem pessoas que acham que vão ser salvas porque ela é boa, porque ela comporta bem, ela acha que ela tem uma boa performance, ela acha que ela tem um bom desempenho, mas a verdade bíblica é que o homem está morto, e essa é a condição do homem. Isso mostra o que éramos sem Deus. Mas eu também aprendo algo. O homem está morto, completamente, sem capacidade alguma de sair daquela situação. Mas a partir do versículo 4, nós aprendemos um Deus que intervém na história do homem. Leia comigo o versículo 4 em diante. Diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui há duas palavras interessantes nesse texto. Primeiro dizendo que Deus, ele é rico em misericórdia. Há uma diferença muito grande entre misericórdia e graça, e nós lemos essas duas palavras nesse texto. Então Paulo está dizendo, olha, nós estávamos mortos, destinados à ira, destinados a uma vida sem Deus, uma perdição eterna. Não há qualquer coisa que um homem faça, ele pode doar tudo que ele quiser de riqueza para os pobres, isso não vai mudar nada a condição dele. Ele pode cumprir toda a penitência, não adianta, não há ritual que ele faça que possa mudar a condição dele. Porque a salvação ela é integralmente pela graça. Só que agora Deus vem e Ele é rico em misericórdia, ou seja, Deus vem ao nosso encontro. E a palavra misericórdia, ela significa justamente isso. Eu mereço, mas Deus não me dá. Como Deus é rico em misericórdia, e eu mereço a ira, porque eu estou no pecado, mas Ele não me dá. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. E a Bíblia diz que Deus nos amou. Sabe, Deus não nos amou porque viu virtudes em nós. Deus não nos amou porque Ele viu qualidades. A Bíblia diz que eu estava morto, sem reação alguma, e não havia nada em mim que agradasse ao Senhor. Então Deus não me amou porque Ele encontrou em mim, em algum lugar, em alguma área da minha vida, algo que me tornasse diferente dos demais.
Deus não me amou porque Ele olhou para mim e viu o meu currículo, e que Ele viu que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa generosa, que de vez em quando eu dou uma cesta básica para um ou para outro, e aí Deus olhou e falou: é esse. Não. A base do amor de Deus não é nada que tenha a ver conosco. Quem está entendendo, diga amém. O amor de Deus não tem a sua causa em nós mesmos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mesmo nós ainda estando mortos em nossos pecados. Às vezes nós temos dificuldade de entender esse amor, porque nós amamos, na grande maioria, baseado em amor condicional. Então nós vivemos e amamos baseado em condições. Então, como que você ama, exemplo, aquele que é casado ama a esposa ou o marido? Por condições que essa pessoa apresentou, e isso fez com que você o amasse. É condicional, há condições. Por que pessoas deixam de nos amar? Porque por algum motivo aquelas condições deixaram de existir. Mas aí a relação com Deus não é essa. Deus nos amou primeiro, mesmo que não houvesse condição nenhuma. Por isso que Davi escreve: olha, mesmo que eu estava lá no ventre da minha mãe, ainda não tinha forma alguma, o Senhor me escolheu. Eu não fiz nada por merecer. Sabe o que eu amo? No texto de Mateus, antes de qualquer coisa, de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus começar o seu ministério, Ele ainda não tinha falado nada, Ele ainda não tinha feito nada, Ele ainda não tinha provado nada. A Bíblia diz que quando Ele se batiza, abre os céus e Ele diz: esse é o meu filho amado. Deus estava dizendo: olha, eu não o amo porque Ele é um homem de milagres, Ele é um homem do sobrenatural, Ele é um homem da performance. Eu amo porque eu decidi amar. Isso chama-se amor incondicional. Quem está entendendo, diga amém. O amor de Deus não é a causa em nós, tem a causa nele mesmo. A salvação começa com Deus. É Ele que nos decidiu. Por isso que a palavra, principalmente no livro de Efésios, é muito comum, você vai encontrar. Lembra que o livro é um contexto só. A palavra predestinação. Por quê? Deus predestinou. Lá, antes da fundação, Deus já havia determinado quem Ele iria amar. É interessante que o texto diz assim: nós estávamos mortos. E aí está dizendo que Ele nos amou com grande amor. E no versículo 5 diz assim: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. E Ele não só nos deu vida com Cristo, Ele nos fez assentar, Ele muda a nossa posição nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso mostra que a salvação não foi Deus passando um verniz, ou fazendo uma melhora aqui ou ali. Não. Deus não fez uma reforma. O que é uma reforma? Reforma é você pegar o velho e dar uma melhorada, mas continua sendo velho. Não foi isso que Deus fez na minha vida e na sua vida. Ele deu-nos vida. Deus não nos levou para um salão de estética celestial e passou um cosmético religioso. Dá uma arrumada aqui, troca uma roupinha, né? Mexe aqui, acolá, e agora sim, não. Foi necessário um milagre.
A Bíblia diz que Ele não só nos salvou, mas Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus para mudar a nossa natureza. Ele entendeu que nós estávamos mortos e agora Ele precisava trazer-nos à vida. Ele não enfeitou o morto. Ele não passou um cosmético para ficar bonitinho. Eu estava morto. Deus foi lá pelo poder do seu Espírito e graça. Ele opera, sopra do seu Espírito dentro do nosso coração, muda a nossa natureza e nos dá vida e a vida abundante que Cristo prometeu. Religião não pode dar vida, rituais não podem dar a vida. Somente o doador da vida tem poder de dar a vida. Aqui nós vemos algo claro, que é o processo de regeneração que todo homem e toda mulher precisa passar diante de Deus. Por isso que esse Nicodemos, que foi descrito aqui no momento da oferta, quando ele vai conversar com Jesus, Jesus falou assim, olha, e ele era um homem da alta classe religiosa. O Nicodemos, ele era um homem da alta classe da lei, da religiosa, da sociedade. Um homem de posse. Um homem de influência. Um homem de conhecimento. Ou seja, para nós ele seria altamente colocado em qualquer posição de destaque. Mas quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala assim, olha, Jesus ignora tudo isso, porque isso não salva ninguém. Currículo não salva, dinheiro não salva. Ser mais bonito, ser mais feinho não salva. Aí Jesus fala assim, você precisa nascer de novo, meu amigo. Não importa o teu currículo, não importa o teu conhecimento, não importa a tua influência, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Esse nascer de novo é justamente esse processo de regeneração, que Deus vem e pega um homem morto, e Ele coloca em nós a fé. Ele começa a colocar em nós um desejo. Eu me lembro, o estado da minha vida sem Deus, isso já tem muitos anos. E eu me lembro a minha angústia na minha alma, do nada. Num certo momento da minha vida houve uma angústia, havia algo dentro de mim que ansiava por uma resposta. E eu me lembro que eu comecei a buscar isso. Eu não tinha uma influência dentro da minha casa de fé, de religião. Eu não tinha acesso a qualquer coisa. Eu tinha uma Bíblia, que eu ganhei do meu avô muitos anos atrás. Eu não tinha eu não era crismado, fiz nenhum processo. Eu apenas me batizei na igreja católica. Fui no catecismo, mas fui expulso da escolinha do catecismo, não voltei mais. Mas havia dentro de mim uma sede. Eu me lembro que eu comecei a ter uma sede, um negócio começou a brotar dentro de mim. Eu me lembro que eu comecei a ler Bíblia, isso com 16, 17 anos. Eu queria entender, falei, deixa eu pegar essa Bíblia que meu avô me deu. Não entendia nada. Aí comecei a buscar, havia uma sede. Aí eu me lembro o dia que eu cheguei na igreja. Eu ouvi a palavra, entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu fui conversar com o pastor, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje, e isso já tem mais de 28 anos, eu cheguei diante do pastor e falei, pastor, eu estou aqui por causa disso, e eu me lembro
exatamente o que ele falou. Ele falou assim: Ricardo, a tua alma tem sede de Deus. Mas espera aí, morto tem sede? Não. Ali era o próprio Senhor já produzindo uma sede dentro do meu coração. Eu estava morto. Poderia ter seguido esse caminho e continuado me perdendo. Mas aprove a Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, me escolher para isso. Me salvou. Agora é interessante que a salvação ela é segura porque ela não depende de nenhuma iniciativa nossa, mas somente de uma ação soberana de Deus na nossa vida. É isso que me traz tranquilidade e paz. Que o Senhor, que aprove a Deus me salvar. Isso é graça de Deus. Então eu descanso nele, na soberania dele. Se antes eu não tinha nenhuma intenção de ter performance para ser aceito por Deus, eu continuo confiando que essa mesma soberania que me escolheu naquela condição é o que continua me sustentando na condição de hoje. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu falei que a nossa condição do homem, a intervenção divina de Deus. Agora, qual é a base para a nossa salvação? Versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, e é dom de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Graça não é salário. Salário é aquilo que eu recebo porque eu mereci. No final do dia, eu trabalhei, eu recebo. Mas a graça de Deus é: eu não mereço. Por isso que o texto diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A graça é um presente que Deus nos deu. Não há nada em nós que mova o coração de Deus à nossa direção. Não, nós estávamos mortos. Mas a graça de Deus é tão poderosa. Igreja, nós precisamos entender mais sobre graça de Deus. Pela graça sois salvos. Eu não mereço, mas eu preciso, porque é exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. A graça de Deus me envolveu, ela veio ao meu encontro. Eu não merecia. Eu era um pecador, mas a graça de Deus me encontrou. A Bíblia diz: com cordas do amor me envolveu e me amou. Aquele texto da cruz, quando a Bíblia fala que tem dois homens maus ali, e não é o ladrão bom e o ladrão ruim. A diferença ali, os dois estavam condenados. Um recebeu a salvação e o outro não. Por quê? Graça pura. Graça. A diferença foi que um continuou blasfemando e o outro disse, ele reconheceu, ele falou: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. A arrogância do homem é achar que ele merece. Quero falar mais nas próximas mensagens aí sobre merecimento. É achar que a gente merece. E é interessante que o texto diz: olha, pela graça sois salvos. A graça é a base da salvação. Agora, a Bíblia diz: por meio da fé. Por meio. A fé é o instrumento de apropriação
desse milagre. É pela graça, mas é por meio da fé. Que fé é essa? Porque se nós pensarmos em fé, de forma genérica, todos o têm. Então todo mundo que tem fé é salvo? Não. Porque essa aqui é uma fé especial. Não é a fé do crer apenas por crer. A Bíblia diz que até os demônios creem. Mas é a fé na obra de Cristo Jesus. É mediante a essa fé. Essa fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. As obras não podem salvar o homem e nem sustentar a salvação. É o próprio Deus que me regenera. Olha aqui, estava morto. Deus vai lá e intervém e sopra vida, começa a criar em mim. Lembra, irmão, você que está aqui, pode ser que você esteja perguntando para si mesmo: então será que eu sou salvo ou não? Calma, não vai se condenando ainda. O fato de você estar aqui diz muito a respeito disso. Mas olha para a tua vida antes. Provavelmente aconteceu mesmo, você estava morto, você estava lá, por algum motivo. Em algum momento, se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver o Senhor colocando algo no teu coração, no teu espírito, ali acendendo algo, uma sede, uma fome, uma inquietação, um quebrantamento. Você ainda não estava salvo, mas Deus já colocava algo. E aí Deus agora coloca a fé para isso. Eu não tenho dúvida da soberania de Deus. E isso tem sustentado a minha vida nesses 23 anos de ministério. Porque eu sei que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu sei que é Deus puro, sem mistura alguma. A minha confiança está nele. Se todos os dias eu prego, se todos os dias eu tenho me sustentado, mesmo diante de adversidades e lutas, o que tem me sustentado é a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. As minhas vitórias eu glorifico ao Senhor, e nas minhas lutas e adversidades eu continuo glorificando ao Senhor. Como Jó fala: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele não atribui culpa a Deus. Ele não diz assim: Deus deu e os homens tiraram, Deus deu e o diabo tirou. Não, ele confiava tanto na soberania de Deus, que ele falou: não importa, estou passando por luta, mas eu confio no Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quem faz a obra é Deus. Tenho dito isso para minha equipe e minha liderança direto. Nós pregamos, nós semeamos a palavra, nós estamos ali, intencionalmente fazendo, mas sabemos que quem opera é Deus. Eu não tenho responsabilidade na salvação dos outros. A minha responsabilidade é pregar o Evangelho, semear essa palavra e confiar que Deus, que é rico em misericórdia, possa fazer a obra dele. Aleluia. Essa é a fé. Você não precisa viver inseguro. Se foi Deus quem te salvou, Ele mesmo irá te guardar. Ah, mas será? Pastor, eu não perco a salvação. Eu sei que tem muita discussão dessa na internet. Eu gosto do que o Russell Shedd falou. Russell Shedd fala assim: bom, respondendo a essa pergunta, se foi você que se salvou, provavelmente você tem uma grande chance de perdê-la. Mas se foi Deus que te deu a salvação, e foi pela graça, Ele vai te sustentar. Sabe por quê? Hebreus 12:2 fala assim: Ele é o autor
e consumador da nossa fé. Da onde vem a fé para crer nele? Lembra que eu falei da fé especial? De Deus. Existe a fé comum, mas existe uma fé especial para a salvação. Essa fé vem do Senhor. Ele é o autor, mas ele também é o consumador. Ou seja, aquele que finaliza, ele nos sustenta. O Deus que me salva, ele me sustenta na minha vida com ele. Eu persevero porque ele me dá força para perseverar. Deus nos dá fé para ressuscitar e manter a fé até o fim. Eu amo esse texto. Se você ainda tem dúvida, que em algum momento da sua vida você pode tropeçar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, Paulo escrevendo: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe qual é a minha segurança? Deus está fazendo uma obra em mim. É Ele que me salva, é Ele que me dá fé e é Ele que me sustenta até o fim da minha vida. Agora, quarto. Primeiro eu aprendo a condição do homem antes de Cristo, morto em seus pecados, inerte, sem vida. Eu aprendo que precisa de uma intervenção da parte de Deus, que não tem nada que o homem possa fazer se Deus não intervir primeiro. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Terceiro, a base da minha salvação é a graça de Deus. Eu não mereço. Não há performance em mim religiosa. Qual a diferença entre viver pela lei e pela graça? Viver pela lei, quando fala viver pela lei, é aquele tipo de pessoa que vive na performance. Ela vive para agradar. Ela faz, mas ela faz com o motivo de agradar para ser aceita. Ela vive a vida dela religiosa com a performance, porque ela acha que se ela tiver uma boa performance, Deus vai amar mais ela. Ela até oferta, ela até dizima, mas ela faz isso não porque ela tem um coração generoso, ela faz isso porque ela quer ser aceita diante de Deus. Ela quer ser agradável. Ela acha que o desempenho dela, essa semana, eu jejuei. E aí eu jejuei 3 dias. Vem demônio, que eu dou chute no capeta. Mas também na semana que não jejua, se tiver uma macumba na esquina, passa pela outra esquina, porque tem medo da macumba pular nela. Isso é viver na performance. Gente que vive na lei normalmente é muito religioso, é rígido. Toda rigidez religiosa é resultado de um coração de quem vive na lei. Comigo é assim, tem que ser. Pode ver isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo. E tem dificuldade. Agora, o que é viver pela graça? Viver pela graça é exatamente confiar na soberania e no favor imerecido de Deus. Viver pela graça é você saber que você é filho amado, mesmo que você não seja tão legal. É a história do filho pródigo. Eu vou voltar para casa. Eu aprontei. Eu pedi dinheiro antes, eu abandonei, eu larguei todo mundo na chapada. Mas o filho amado, e quando ele sabe que ele é amado,
Eu vou usar uma expressão aqui. Ele é cara de pau. Filho, quando sabe que é amado, ele é cara de pau. Ele vem de novo e fala, pai, eu estou aqui. E é interessante que no texto, lá que nós lemos em Lucas 15, quando o filho está chegando em casa, o que é maravilhoso nesse texto não é o filho, é o pai. A Bíblia diz que o pai pega as vestes, ele levanta e ele sai correndo em direção do filho. O filho vem meio envergonhado, mas tipo assim, eu estou voltando, vem com a cabeça baixa, eu vou voltar, porque né, pelo menos na casa do meu pai tem comida, pelo menos lá eu não vou passar dificuldade, né? Mas ele vem achando, né? Tá vendo? Eu mandei, seu burro, idiota, bem feito. Ele estava esperando isso. Aí vem o pai, correndo em direção dele, abraça, beija e faz uma festa. Ele não merecia nada disso, mas a graça é exatamente isso. Eu sei que todos nós temos uma tendência a sermos, temos uma lei dentro de nós. E aí quando a gente fala isso, então quer dizer agora o cara pode aprontar, fazer, ele pode fazer e não importa. Não se preocupe com isso. Deixa o Senhor trazer essa clareza ao seu coração. Eu sei que todos nós, quando ouvimos isso, a gente fica meio... então quer dizer então que, tá bom, então ela pode fazer o que for, a pessoa pode aprontar, e isso, aquilo, e aí ela vem com toda a cara de pau, perdoa a Deus e tá bom? Não, também não, você entendeu errado. Pela graça, sois salvos. Olha o versículo 8, perdão. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a quarta coisa que precisamos aprender hoje é o propósito da salvação. Ok, eu estava morto, Deus interviu, a graça de Deus me alcançou, fui salvo, tenho uma nova natureza, agora eu estou cheiroso, estou bonito, sou uma nova pessoa, glória a Deus por isso, tenho eternidade, meu nome está escrito no livro da vida, vou estar na glória, o dia que Jesus voltar, vou subir junto, e agora, qual o propósito disso? Você foi salvo para as boas obras. As boas obras não te salvam, mas quando você é salvo para as boas obras. É interessante que o versículo 10 diz assim, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Em algumas traduções, porque somos criação, a Bíblia diz que somos feitura, a palavra ali é poema. Em algumas traduções, somos uma obra-prima de Deus. Deus está trabalhando dentro de nós, Ele está trabalhando em nossos corações, Ele nos dá uma nova natureza, mas agora o Criador do universo, Ele está fazendo em nós uma obra-prima. É como um artista trabalhando em uma tela. Ele está ali ministrando, Ele está ali transformando, Ele está ali colocando todos os seus toques e adereços. A salvação ela não é por obras, mas ela naturalmente produz obras. As obras não são a raiz, mas ela é o fruto. É o que eu entendo que Deus agora trabalha por meio de nós. A Bíblia diz que nós somos criação dele. Para que Deus nos salvou? Deus nos salvou para fazermos boas obras. Deus nos salvou para servir. Deus nos salvou para fazer. Deus nos salvou para que você ficasse parado enfeitando uma prateleira. Mas agora você é um instrumento de Deus
Agora, por meio de você, Deus usa você para alcançar outros. Deus usa a sua boca, Deus usa suas mãos, Deus usa seus olhos, Deus usa seus ouvidos, seus pés. Agora você representa Ele, você é instrumento dEle. Eu não sou salvo porque eu pratico as boas obras, mas eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. Deixa eu fazer uma pergunta, e você responde para você mesmo agora, quietinho aí. Nesse quesito de boas obras, qual a nota que você daria para você mesmo? As boas obras não garantem a salvação, mas elas apenas evidenciam ela. Quando eu sei que alguém é salvo, pelo fruto conhecereis as árvores. Eu sei, dá para perceber, porque ela produz uma vida de transformação. Porque o que são as boas obras? São os frutos visíveis de uma vida transformada. Alguém fala assim, eu sei que nesse contexto, e já prepare aí as células que vai ter muita pergunta, e eu vou tentar responder algumas aqui. Pastor, mas agora eu entendi que eu não perco a salvação, porque a salvação é pela graça. Então, eu não tenho responsabilidade sobre isso, ok. Mas e aquela pessoa que fazia, que acontecia, e aí ela desandou? Ela era ou não era salva? Porque ela fazia, ela pregava, ela tocava, ela orava, ela expulsava até demônio. Bom, duas coisas importantes que nós precisamos entender sobre isso. Primeiro, eu não sei o curso da vida dela. Então eu não julgo algo porque ainda não acabou o projeto de Deus na vida dela, amém? Ou dou um exemplo, pastor Edmar aqui é um exemplo. Estava na igreja, servindo ao Senhor, mas um dia ali, num certo momento da vida dele, na juventude, ele quis dar uma voltinha, num aprisco que não era bom. Mas aí ele retorna. Mas ele já retorna com a pastora Solane, ainda não era pastora, era, né, a Solane. E está aqui até hoje, firme, família. Eu não posso julgar que naquele momento ele era ou não era, não cabe a nós. Você está entendendo? O testemunho dele fala isso. Eu nunca me desviei, vamos colocar assim na vida. Então eu não sei o que é isso, graças a Deus. Mas o pastor Edmar, ele conta essa história, que mesmo lá, algo o incomodava. Até que um ponto ele chega. Porque é como se Deus desse corda, daqui a pouco Deus vem e puxa. Você entende? Todos estão nessa condição, não cabe a mim querer entender ou julgar. Quando Deus puxou, já puxou ele amarrado com a Solane. Foi buscar a Solane. Cortou e aparou, que nem pipa, né? Quando vem, já vem com o outro junto. Não julgo. Não cabe a nós ficar julgando. Não está na igreja, vai para o inferno, não foi salvo. Não cabe a nós. Mas segunda coisa que eu acho que responde esse questionamento. Primeiro, lá no livro de João, na carta de João, ele fala assim a respeito de pessoas que eram da igreja, que saíram da igreja, mas na verdade não eram da igreja. Que estavam na igreja, mas não eram da igreja. E que por isso eles não voltaram para a igreja. O próprio Jesus diz assim lá no livro de Mateus: naquele dia, muitos dirão:
Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso. E ele fala assim: aparta de mim que eu nunca vos conheci. Então, na minha opinião bíblica, no meu entendimento bíblico, quem é salvo é salvo. E que tem gente que ainda não foi salvo. Ele pode ter tido uma experiência, ele pode ter tido uma experiência emocional, religiosa. Nesses 20 e tantos anos do Senhor, vi muita gente se tribuchar no chão, chorar, mostrar arrependimento, depois desandou, fez pior, e na verdade não era. Era tudo emoção. Sei lá o que foi, mas não foi a ação de Deus. Porque o próprio texto lá em João diz que quem tem a vida de Deus não peca. Ele não permanece no pecado. Ele até peca, mas ele não consegue permanecer naquela vida pecaminosa. Você nunca vai ver uma ovelha indo para a lama. Quem volta para a lama é porco. Porque é uma questão de natureza. Quem está entendendo, diga amém. E eu queria concluir, a banda pode subir. Qual é a conclusão que eu tenho em relação a esse texto? Primeiro, quem nós éramos? Nós estávamos mortos em nossos pecados. O que Deus fez? Ele nos deu vida, Ele nos amou e Ele nos salvou. E o que Ele fez? Como Ele fez isso? Pela graça mediante a fé. E para que Ele fez isso? Para que possamos manifestar as boas obras. A segurança da salvação está na graça de Deus e não no desempenho humano. Se você está em Cristo, e de fato está, se você um dia entregou a tua vida a Jesus Cristo, confessou como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e decidiu viver uma vida, reconhece que é um pecador e que precisava de Cristo, esse próprio Deus que te salvou, Ele vai te manter firme. Mas se caso isso não acontecer hoje, o Senhor está te dando uma oportunidade de entregar a tua vida a Jesus Cristo, de reconhecer que você é um pecador e que sem Cristo o seu destino é trágico. Ah, mas a minha vida, tem gente que fala isso, né? Quando eu sei que uma pessoa está cheia de lei, quando ela fala assim nessa hora, não, eu vou melhorar umas coisas lá para chegar diante de Deus. Não tem gente que faz isso? Você chama ela para o batismo, ela fala assim, não, eu ainda não estou pronto, eu tenho que dar uma melhorada, eu mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está achando que é ele que resolve o problema. Não, você é um morto. Morto só consegue responder se o próprio Deus permitir isso. E se Deus está te dando a oportunidade é porque Ele está permitindo. Como eu sei que Deus está me permitindo? O fato de você estar escutando essa mensagem agora. Nós temos 125 mil pessoas em média na cidade de Itatiba. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, se você está aqui agora ouvindo essa palavra, o amor dele alcançou você em alguma medida. Não sei porque não foi nos outros, só sei que é o seguinte, Deus tem algo com você. Eu quero trazer algumas aplicações básicas para essa mensagem na nossa vida, no dia a dia. Primeiro, descanse na suficiência da graça de Deus. Pare de tentar pagar por algo que já foi dado gratuitamente. A equipe da ceia já se organiza rapidamente. Viva com gratidão e obediência. Boas obras são resultado natural de um coração transformado. Quais são os frutos que Deus quer que eu manifeste? É um coração obediente. Confia no Senhor. Confie na sua soberania.
Tem gente que tem problema de autoestima e é tão problemático isso nela, que até em relação à escolha de Deus da vida dela, ela tem problema. Porque ela fala assim, mas por que Deus me escolheu? Eu não sirvo para nada. Ela acha que nem ela não é digna. Você não é mesmo. Mas porque Deus escolheu, é o amor dele. E última aplicação prática que nós precisamos ter dessa mensagem. Compartilhe essa verdade com outros. Muitos estão presos, vivendo acusado com o medo e no moralismo. Nós somos pregadores da graça de Deus. Não há pessoa que não possa ser salva. Não há endemoniado que não possa ser liberto. Não há homem ruim que não possa ter o seu coração transformado. Não limite a ação de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas com a sua destra. O universo inteiro. Eu gosto de meditar sobre isso. Todas as coisas, planetas, sóis, galáxias, o universo, alguns físicos, o multiverso, cada detalhe. A Bíblia diz que não há um fio do cabelo da nossa cabeça que caia sem o consentimento do Senhor. E você acha que aquela pessoa lá que tem um coração duro não possa ser tocado por Deus? Ah, meu irmão, Deus é poderoso. Eu sou o exemplo disso. Eu blasfemava ao Senhor. Eu dizia dentro de mim, falava mal da igreja, falava mal de Deus, dizia que eu nunca estaria numa igreja, que nunca daria dízimo, que pastor é idiota, imbecil, ladrão, vagabundo. Mas o Senhor um dia, por sua graça e misericórdia, me alcançou. Fique de pé em nome de Jesus. A ceia.